pois o samba está animado. O que eu quero é sambar, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Fala pessoal, tudo bem? Mais uma aula aqui de conhecimento bancário. Hoje a gente vai falar sobre um tema que ele é muito importante para a sua prova. A gente vai falar sobre garantias. Você que vai trabalhar em banco, você precisa entender de forma bem aprofundada o conceito de garantias. Primeira coisa, pessoal, você precisa entender que algumas operações de crédito bancário, elas precisam ser garantidas. Essas garantias podem ser garantias reais. Caio, o que é uma garantia real? Pessoal, a garantia real é sempre quando é dado um bem móvel ou bem imóvel, um bem fixo ou um bem semifixo, como garantia dessa operação. Por exemplo, você vai lá, você vai financiar a sua casa e aquela sua casa é dado como hipoteca em garantia. Essa hipoteca que é dada em garantia é considerada uma garantia real, porque são bens móveis ou imóveis que vão garantir a operação de crédito. Professor, mas garantir como? De maneira que, por exemplo, se o cliente ele não pagar esse financiamento imobiliário que eu te falei, a instituição financeira vai lá e faz a apreensão, faz a busca desse bem, faz o leilão e recompõe o saldo devedor quitando a operação. Então existem as garantias reais e existe também, pessoal, as garantias pessoais. Caio, o que são garantias pessoais? É quando você chama um terceiro para compor o polo passivo da obrigação. Essas garantias pessoais, elas também podem ser chamadas na sua prova, pessoal, de garantias fidejussórias. Exemplo de garantias pessoais, a gente pode citar a fiança, a gente pode citar, pessoal, por exemplo, o aval, que são garantias pessoais ou garantias fidejussórias. Pessoal, a gente vai começar falando sobre as garantias fidejussórias, tá? Preste atenção, garantias fidejussórias é quando você chama um terceiro, você chamou uma terceira pessoa para fazer parte daquela obrigação civil. Por exemplo, você foi lá, fez o seu FIES, tá? Você foi lá, fez seu financiamento estudantil e você chama seu pai, ou você chama um primo, ou você chama um cunhado para ele ser seu fiador. De maneira que, se você não pagar,
o banco vai lá e cobra do fiador. Então, essas garantias fidejussórias, pessoal, basicamente elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser aval ou fiança. Então, quando a gente fala, pessoal, de garantias fidejussórias, você precisa entender que essa garantia ou ela é aval ou ela é fiança. E aí, a partir de agora, a gente vai entender de forma mais aprofundada, pessoal, o conceito e as distinções que existem entre aval e fiança. Primeira coisa, pessoal, o aval é o ato pelo qual alguém, pela oposição da sua assinatura no verso ou anverso de um título de crédito, declara responsável solidariamente. Marca isso, pessoal. E toda vez que há o aval, há uma responsabilidade solidária. Marca isso. Com o devedor pelo pagamento da quantia expressa no título. Então, primeira coisa que você precisa entender, pessoal, quando há o aval, o tipo de obrigação estabelecida é uma obrigação solidária. Caio, o que é que significa dizer que é uma obrigação solidária? Que não cabe benefício de ordem. Toda obrigação solidária não cabe benefício de ordem. Ou seja, você pode cobrar tanto o devedor principal como o devedor secundário. Quando ele fala que a obrigação, nesse caso, a responsabilidade, ela é solidária, eu quero que você anote essa observação. Se é solidária, anote isso, não, olha só, não haverá benefício de ordem. Se ela é uma garantia de responsabilidade solidária, nesse caso, pessoal, não há benefício de ordem. Por exemplo, digamos que você tem uma dívida bancária e você chamou o seu pai para ser seu avalista. Operação de R$70 mil, o seu pai entrou lá como avalista dessa operação. Olha só, pessoal, nesse caso, se você não pagar, o banco pode cobrar tanto você diretamente, como pode cobrar o aval. Ou seja, não precisa aquela história de primeiro cobrar o devedor principal para depois cobrar o avalista. Essa logística, ela não existe. Ah, Caio, isso somente no aval? Sim. No aval, como a obrigação, pessoal, ela é uma obrigação solidária, no aval, como ela é uma obrigação solidária, tá? Nesse caso, tá? Ela não há benefício de ordem. Detalhe, todas as operações de aval, elas são formalizadas através de título de crédito. Anote isso. Todas as operações de aval, elas são formalizadas através de título de crédito. Essa daqui é uma grande diferença do aval para a fiança, porque enquanto o aval, o instrumento formal é título de crédito, na fiança a gente vai ver que o instrumento formal é contrato. Professor, como é que eu decoro isso? Pessoal, eu sempre digo que o aval é um negócio que é meio avacalhado, né? É meio bagunçado, não tem o benefício de ordem. Significa dizer, pessoal, que como é uma obrigação solidária e não há benefício de ordem, tanto faz o credor cobrar do devedor principal ou do avalista. Então anote isso. Duas características muito importantes que você precisa entender para o aval. Primeiro, não há benefício de ordem. Pode cobrar do devedor principal ou do avalista. Segundo, pessoal, olha só para cá. Olha só para cá para o seu professorzinho. Segundo, olha só, é uma obrigação solidária. Se é uma obrigação solidária, pessoal, significa dizer que ambos são co-obrigados solidariamente pelaquela obrigação, pelo adimplemento daquela obrigação tributária. Pessoal, algumas observações eu preciso fazer. E aí, se você me permite, pessoal, eu vou ser um pouquinho mais profundo no nosso conteúdo para que a gente não caia em distração em algumas questões da nossa prova.
Olha só, pessoal, o nosso Código Civil, ele exige a autorização do cônjuge casado sobre, anote isso, sobre regime de comunhão parcial e total de bens para a prestação de serviço de aval, sobre pena de invalidade da garantia. O que é que eu quero que você entenda, pessoal? Sempre que o avalista ele tiver um cônjuge e esse cônjuge ele estiver em comunhão parcial de bem ou comunhão total de bem, anote isso. Sempre que houver a comunhão total de bem ou a comunhão parcial de bem, é obrigatório a assinatura do cônjuge num processo de concessão do aval. Professor, e o que é que acontece se o cônjuge não assinar? Aquele contrato ele é pendente de validade. É muito importante, pessoal, isso para você que vai trabalhar dentro de banco. Você sabe por quê? Porque tu imagina só, você vai fazer um contrato, que é um título de crédito, é uma cédula de crédito bancário, tá? Se é título de crédito, vai ser aval. E você chama alguém para ser avalista dessa operação. Só que esse alguém, ele é casado civil e não traz o cônjuge para assinar. Entenda, se ele for casado em comunhão parcial de bem ou em comunhão total de bem, a assinatura do cônjuge ela é obrigatória, sobre pena de invalidade do negócio jurídico. Então anote isso, pessoal. Isso daqui é uma observação muito importante para a sua prova, tá? Muito importante para a sua prova. E além disso, pessoal, o aval é uma garantia tipicamente cambiária. Anote isso. Se ela é uma garantia tipicamente cambiária, ela só é permitida em títulos de crédito. Se ela é uma garantia tipicamente cambiária, ela só é permitido o seu uso em título de crédito. Porque toda vez que for contrato, não cabe aval. Anote isso, olha só para cá, ó, olha só para... Ei, olha para cá, olha só para cá. Se for aval, não é contrato. O instrumento para formalizar o aval tem que ser o título de crédito. Lembra que o aval é uma obrigação tipicamente o quê? Cambiária. Aval é uma obrigação tipicamente o quê? Cambiária. Cambiária. Beleza? Show. E se é cambiária, não vale não vale em contrato. E detalhe, pessoal, o avalista, ele somente se responsabiliza pelo valor que está expresso no contrato. O valor que está expresso lá naquele título de crédito, desculpa, se aval, é o valor que o avalista se responsabiliza, e essa responsabilidade é uma responsabilidade solidária. Já que a gente falou de aval, a gente não poderia deixar falar de fiança. A fiança, pessoal, também como um aval, é uma garantia fidejussória. Na fiança, pessoal, é convidado um terceiro também para fazer parte daquela obrigação. Só que olha só, toda fiança, pessoal, o instrumento formal, toda fiança, ela tem que ser formalizada através de um contrato. Toda fiança, ela tem que ser formalizada através de um contrato bancário. Além disso, pessoal, a fiança ela não é uma obrigação solidária. A fiança ela é uma obrigação subsidiária. Subsidiária. Anote isso. Caio, o que é que significa dizer que ela é uma obrigação subsidiária? Que na fiança tem benefício de ordem. Anote isso. Na fiança tem benefício de ordem. Anote isso. Nas operações de fiança, há benefício de ordem, porque ela é uma obrigação solidária. Há o benefício de ordem.
Professor, o que é que significa dizer que há benefício de ordem? Que primeiro o pessoal na fiança cobra o devedor principal, depois cobra o fiador. Primeiro cobra um, depois cobra o outro. Isso é benefício de ordem e esse benefício de ordem, pessoal, ele é presente na fiança bancária. Beleza? Bora para frente. Tá? E aí, pessoal, sempre você precisa entender que se falou de contrato, que não tem natureza cambiária, a gente está falando de fiança, tá? Sempre que você ouvir falar de contrato bancário, foi feito um contrato rural de operação de crédito. Contrato, pessoal, é fiança. Se for título de crédito, é aval. Olha só, se for título de crédito, é aval. Se for contrato, é fiança. Professor, beleza. Mas eu vi que existe a fiança pessoal e existe a fiança bancária, exatamente. Qual é a diferença, professor, entre a fiança pessoal e a fiança bancária? Muito simples. Isso daqui você não pode ir com essa dúvida para a sua prova. A fiança pessoal ou a fiança simples é aquela em que uma pessoa física, um terceiro, entra como co-obrigado da operação. Na fiança simples, uma terceira pessoa ela entra como co-obrigada na operação. E ela entra como co-obrigada assinando o contrato. Beleza? Isso é a fiança simples, isso é a fiança normal. Mas existe, pessoal, também a fiança bancária. A fiança bancária ela é muito comum, pessoal, em operações de licitação. É muito comum em operações de grande vulto em que um banco ele é chamado para ser fiador daquela operação. Professor, ilustra para mim como é que seria essa fiança bancária. Olha só, pessoal. Digamos que bem aqui, olha só, aqui a gente tem a empresa A, tá? Aqui a gente tem a empresa A. E essa empresa A, ela resolve, pessoal, construir um shopping. Essa empresa A, ela resolve construir um shopping. Certo? Resolve construir um shopping. Beleza? Tranquilo. Caio, ela não tem o dinheiro todo. Né? Resolve construir um shopping. Caio, ela não tem o dinheiro todo. O que é que ela vai? Se ela não tem o dinheiro todo, pessoal, ela vai lá e pede esse dinheiro emprestado a determinado banco. Ela vai lá, por exemplo, e pede dinheiro emprestado ao Banco do Brasil. Só que o Banco do Brasil ele fala assim, olha, empresa, eu até lhe empresto, mas outro banco ele tem que garantir essa operação. Outro banco, que digamos que, por exemplo, aqui, pessoal, seja a Caixa Econômica Federal, ela entra como dando garantia da operação. Isso é o que a gente chama de fiança bancária. É quando um banco ele é fiador de uma operação de outro banco relacionado com outro cliente. Essa fiança bancária são sempre utilizadas para operações de grande vultos, pessoal. Para operações que exigem uma complexidade de construção de shopping, licitações milionárias. Geralmente é convocado uma instituição para entrar nesse processo de fiança bancária. Show? Bora para frente, pessoal. Agora olha só. Caio,
Existem alguns limites. Para que haja fiança. E esses limites eu preciso que você guarde. Olha só. Primeiro limite. Os bancos não podem contratar fiança que acumulem valor superior, anote isso, a 5 vezes o valor do seu capital e de suas reservas livres, e que supere metade da soma dos recursos livres e dos capitais realizados. Então, olha só, quando determinado banco, pessoal, ele vai ser fiador bancário, o valor da fiança, ela não pode ser maior do que 5 vezes o montante do seu capital realizado, não pode ser maior do que 5 vezes o montante do capital realizado, nem pode superar metade dos recursos livres. Pessoal, guarde essas duas situações. Isso daqui já foi cobrado na prova. Tá? Isso daqui já foi cobrado na prova. Que a fiança, existe um teto que os bancos podem ser fiadores. Esse teto, ele não pode ser superior a 5 vezes o montante do capital realizado e ele também não pode ser superior a metade da soma dos recursos livres. Anote isso, anote essas limitações no que concerne a fiança. Bora estudar, bora resolver uma questão para que a gente possa fazer, entender como é que a nossa banca cobra esse detalhe. Olha só, pessoal, ao conceder a fiança bancária a determinado cliente, um banco garante o cumprimento de uma obrigação pelo cliente mediante uma remuneração, a fiança bancária. A fiança bancária não precisa ser aprovada pela área de crédito do banco errado, pessoal, tem que sim ser aprovado pela área de crédito do banco. Não existe isso de não ser aprovado pela área bancária. Tem que sim. Segundo, pessoal, é proibida pelo Banco Central, no caso de operações que não tenham perfeita caracterização do valor em moeda nacional. Sim, pessoal, a nossa resposta é o item B de bola. É proibida a fiança que não esteja delimitado o tipo de moeda nacional. O que é que significa dizer? Você não pode dar fiança com valor garantido em dólar, pessoal, não pode, tá bom? Item C. A remuneração é limitada à taxa de juros de referência, ATR, não tem nada a ver. Não é utilizada nas negociações registradas em bolsa de mercado e mercado futuro, é sim, tá? Quando um investidor qualificado ele vai fazer uma elevada operação, pode ser exigido a fiança. Item E é uma operação de crédito e, portanto, sujeita aos impostos IOF. Pessoal, a fiança não é uma operação de crédito. A fiança, ela não é uma operação de crédito. A fiança ela é o quê, professor? Ela é uma concessão de garantia. Segunda questão, pessoal. O senhor X, concitado por senhor Y, a atuar como avalista se avalista é avacalhado, se avalista é avacalhado, se avalista é solidário, se avalista não há benefício de ordem. Anote isso. Em título de crédito no qual o senhor Y é devedor. Dado alto grau de amizade entre os dois, o ato é praticado. Alguns tempos depois, o senhor X recebe a comunicação que pende de pagamento à dívida resultante do aval. Diversas dúvidas acudiram ao avalista, que, consultando o profissional especializado em título de crédito, assentou que seu devedor de pagamento estaria relacionado. Olha só, as obrigações portadas pelo devedor, mesmo que líquida. B. As cláusulas contratuais estipuladas em seu desfavor. C. O título de crédito derivado do original. D. A obrigação líquida constante no título. E E. O estoque de débito do avalizado junto ao credor. Pessoal, a gente viu, quando o cara ele é avalista do valor que está expresso no título. Se ele é avalista do valor que está expresso no título,
Só nos resta a resposta item D de dado é a nossa resposta. Sempre o aval, que é avacalhado, que é título de crédito, que não tem benefício de ordem, o cara vai ser avalista do valor que está presente lá no título de crédito. Beleza, pessoal? E com isso a gente encerra mais uma aula de conhecimento bancário em que a gente falou de garantias fidejussórias. Até mais! Sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu. Fala pessoal, tudo bem? Caio Portela. Mais uma vez, começando uma aula de conhecimento bancário para você que está focado aí se preparando com todo o gás, com toda a dedicação para o concurso do Banco do Brasil. Pessoal, a gente vai continuar o bloco iniciando algumas questões sobre ainda garantia fidejussória, depois a gente entra em garantias reais, beleza? Olha só, pessoal, olha essa questão. O gerente participa do processo de treinamento sobre títulos de crédito e garantia do Sistema Financeiro Nacional. Você vai ter muitos treinamentos quando você estiver no banco. Durante a avaliação dos itens abordados no treinamento, o gerente se dedicou com afinco aos estudos, respondendo apropriadamente que o aval, olha só, pessoal, item E deve ser subscrito exclusivamente no anverso do título errado. Errado por quê, Caio? Porque no caso do item E, ele tem que ser subscrito, assinado no verso e no anverso. No verso e na folha de trás. Tem que estar assinado. Então, você elimina o item E. Pode ser considerado até a declaração judicial quanto cancelado? Não, pessoal. Não. Pode ser parcial? Não. Lembre-se que o aval, sempre o avalista, ele vai ser responsável por todo o valor que está presente naquele contrato. Todo o valor que está presente naquele contrato. Beleza? Show? É uma garantia típica de contrato bancário? Não, pessoal. Você sabe que o aval é uma garantia típica de quê? De título de crédito. Anote isso. O aval é uma garantia típica de título de crédito. E a nossa resposta é o item A, que fala que o aval gera direito de regresso contra o avalizado em caso de pagamento pelo avalista. O que é isso? Pessoal, a gente viu que o aval é uma obrigação solidária, que o credor pode cobrar tanto do devedor principal como do avalista. Aí o que acontece se o avalista pagar? O que acontece se o avalista pagar? Ele não foi beneficiado diretamente desse crédito. Se ele não pagar, ele pode entrar com uma ação regressiva civil exigindo que o devedor principal faça o pagamento. Por isso que a resposta é o item A de aprovação no Banco do Brasil. Beleza, pessoal? Bora lá, pessoal. Quarta questão agora. A operação por meio da qual uma instituição financeira garante o contrato perante terceiros. Olha só, é uma instituição financeira que garante o contrato perante terceiros em cumprimento de obrigações decorrentes de recursos, de riscos assumidos por parte do seu cliente. Isso é chamado o quê? É ou não é garantia chamado fiança bancária, pessoal? Eu disse para você, uma determinada empresa, ela desejava
construir um shopping. Uma determinada empresa, ela desejava, pessoal, tá? Construir um shopping. Tá? Construir um shopping. E aí ela foi e pegou dinheiro emprestado no Banco do Brasil. Só que o Banco do Brasil disse: empresa, eu até empresto, mas você tem que arrumar outra instituição financeira, nesse caso, por exemplo, o Itaú, para ser fiança daquela operação. O nome disso é fiança bancária. Beleza? Questãozinha de boa, questãozinha SES Gran Rio, para você não errar. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre as garantias reais. Nas garantias reais é dado bens como garantias. Esses bens podem ser bens móveis, como por exemplo alienação fiduciária, como penhor cedular, como penhor rural. Sempre é quando você dá bens móveis. Mas também existe a garantia real, pessoal, de bens imóveis. Então, por exemplo, olha só, garantias reais. Essas garantias reais, elas podem ser dadas tanto para bens móveis. Professor, me dê exemplo de bens móveis, pessoal. Aqui a gente pode ter alienação fiduciária. A gente pode ter o penhor rural, que os bens são dados como garantia. Mas eu também posso ter, pessoal, bens imóveis. Como é o caso da garantia que a gente chama de hipoteca. Beleza? Então, existem as garantias reais em bens móveis, existe as garantias reais em bens imóveis. Exemplo de bens móveis, de garantias em bens imóveis. Alienação fiduciária, você vai comprar seu carro, aquele carro fica alienado à instituição financeira, o penhor rural. Exemplo de bens imóveis, a hipoteca. Você vai financiar a sua casa, aquela sua casa, ela é dado como hipoteca na operação de crédito. E aí, pessoal, a gente vai falar sobre o penhor, tá? Penhor não é penhorar, cuidado. Não estou falando de penhorar, empenhorar, não estou falando disso, estou falando de penhor. Penhor, pessoal, é um contrato acessório e formal em que o devedor ou outra pessoa por ele entrega ao credor um ou vários bens móveis como garantia da operação. Olha só, então, primeira coisa, o penhor sempre ele é para bens móveis. O penhor, ele sempre é para bens móveis. Olha só, como é isso, Caio? Digamos, pessoal, que bem aqui a gente tenha o José. Bem aqui a gente tenha o José. E o José, ele quer fazer um financiamento. José, ele quer fazer um financiamento rural. Uma operação rural. Você já sabe que operação rural pode ser de investimento. E aí o José fala assim: ei, banco, eu quero dar a minha safra como garantia. Safra 2020, 2022. Safra 2020, 2021, por exemplo. Esse bem imóvel dado como garantia, pessoal, ele fica na posse do banco. Guarda isso. Nas operações de penhor, o bem imóvel, ele fica na posse do banco ou de qualquer fiel depositário. Geralmente, pessoal, eles
eles depositam em depósitos integrais. Eles fazem, hoje tem depósitos oficiais só para receber esses bens. O cara, por exemplo, fez uma operação de crédito e deu a soja que ele tinha em garantia. Essa soja é depositada em determinado local para que ela seja executada caso o cliente ele não efetue o pagamento dessa operação. Então, olha só, pessoal, nas operações de bens móveis, pessoal, o bem ele fica em propriedade, certo? Do devedor, ele fica em propriedade do devedor, só que a posse fica do banco. Marca isso. No penhor, a propriedade é do devedor. Anote. No penhor, a propriedade é do devedor e a posse é do banco. Beleza? Show? Massa. Na alienação fiduciária, pessoal, a alienação fiduciária também é uma garantia de bem imóvel. Na alienação fiduciária, ela é caracterizada pela transferência da propriedade resolúvel de bem imóvel pelo credor fiduciante, ficando o devedor fiduciário na posse direta desse bem, na condição de fiel depositário até o cumprimento da total obrigação. Preste atenção. Aqui, pessoal, quem tem a posse é o devedor. Quem tem a propriedade é o credor. Olha só esse detalhe. Vou dar um exemplo para você entender esse negócio. Digamos que bem aqui a gente tem o Caio. O Caio passou no concurso do Banco do Brasil, pessoal. O Caio foi lá, passou no concurso do Banco do Brasil, ficou rico bem novinho, e aí ele financiou logo, fez um financiamento. E bancário não pode andar de carro ruim, né? Fez logo um financiamento, pessoal, de uma Hilux ou de uma Mercedes-Benz, de uma Hilux. Só que esse financiamento, ele foi feito, pessoal, no Banco Santander. E essa Hilux, ela foi dada em alienação fiduciária. Nesse caso, pessoal, quem tem a propriedade do veículo é o Santander. Tem a propriedade resolúvel. Quem tem a posse é o devedor. Isso muda porque no penhor, pessoal, no penhor, pessoal, ele é o inverso. No penhor, pessoal, quem tem a propriedade, quem é? No penhor, quem tem a propriedade é o devedor. Quem tem a posse é o banco. Anote isso. No penhor, quem tem a posse é o devedor. Quem tem a posse é o banco. E quem tem, pessoal, a propriedade é o devedor. Isso no penhor. Já na alienação fiduciária, pessoal, a regra muda. Já na alienação fiduciária, a regra muda. Na alienação fiduciária, quem fica com a propriedade é o credor, que é o banco. Ele fica com uma propriedade resolúvel. E o devedor, que nesse caso é o Caio, ele fica com posse. Ele tem a posse daquele bem. Ele tem a posse daquele bem.
Caio, isso é importante? Porque tu imagina comigo, pessoal. Imagina se o Caio ele não pagar aquela operação. Se o Caio não pagar aquela operação de crédito, o que é que vai acontecer? O banco, que é o proprietário, ele vai entrar com ação de busca e apreensão. Ele vai entrar com ação de busca e apreensão. Anote isso. É o inverso. No penhor, quem tem a propriedade é o devedor e o banco só tem a posse. Na alienação fiduciária, quem tem a propriedade é o banco, o credor, e o devedor só tem a posse. E a alienação é para bens móveis. Cuidado, pessoal, porque existe algumas normas que falam que é possível também alienar fiduciariamente bens imóveis. Então, hoje, o que se admite é que a alienação fiduciária, ela tanto ocorre para bens móveis como para bens imóveis. Já a hipoteca, pessoal, ela é mais séria. A hipoteca, pessoal, ela somente ocorre em bens imóveis. Anote isso. A hipoteca, ela somente ocorre em bens imóveis. Vou anotar. A hipoteca somente para bens imóveis. Hipoteca somente para bens imóveis, tá? Olha o conceito, é o direito real de garantia constituído sobre imóvel do devedor de terceiro. Então, olha o detalhe. Quando você faz uma operação de crédito, pessoal, você pode dar o seu bem como garantia, o bem do devedor ou um bem de terceiros. Quando você faz uma hipoteca, você pode fazer uma hipoteca do bem do devedor ou de um bem de terceiros, sem tirá-lo da posse direta do proprietário, objetivando sujeitá-lo ao pagamento da dívida. O que eu quero é que você entenda, pessoal, e olha só para cá para o seu professor, olha só para cá e cuidado com o cantinho da sereia. Aluno do professor Caio não é esse negócio. Olha só para cá. Preste atenção. A hipoteca pode ser utilizada tanto para bem do devedor como para bem de terceiros, tá? Diferente da alienação fiduciária, isso daqui você precisa grifar. Diferente da alienação fiduciária, aqui o devedor dá o bem em garantia, mas continua dono dele. Ou seja, não há transferência da propriedade do devedor para o credor, mas apenas uma sinalização do que aquele imóvel em garantia foi dada em uma operação de crédito. Tá? Como é isso, cara? Olha só. Na hipoteca, o proprietário do bem, ele é o devedor. Não há, pessoal, que aqui é uma diferença grande da alienação fiduciária, não há a transferência resolúvel. Lembra que na alienação fiduciária, quem detém a propriedade resolúvel é o credor. Aqui na hipoteca é diferente. Aqui na hipoteca, quem detém da propriedade é o devedor. Anote isso, cuidado, a prova ela vai tocar nessa ferida. Se ela cair garantia, ela vai perguntar exatamente isso. Qual é a diferença entre a hipoteca e a alienação fiduciária? E você, sendo aluno do professor Caio, você não vai errar isso. Você, sendo aluno do professor Caio, você vai olhar para o seu concorrente do lado, vai sorrir porque ele não vai responder. E você vai dizer assim, ei, olha só, a hipoteca não há transferência do bem resolúvel. A hipoteca, a propriedade fica do devedor, diferente da alienação fiduciária. Na alienação fiduciária, o bem, a propriedade é do banco. E o agente, o credor, ele apenas detém da posse. Bora resolver uma questão? Bora lá.
O bancário, almejando promoção na carreira, realiza diversos cursos propostos pelo seu empregador. Afinal de um desses cursos, foi apresentada uma questão exigindo do aluno o conhecimento de hipoteca. Bora lá. É inaplicável sobre as accessões de imóvel hipotecado? Não. É aplicável sobre as accessões? Sim. Detalhe, olha só para mim aqui, olha pessoal. Toda hipoteca precisa ter registro em cartório. Anote isso. Toda hipoteca precisa ter registro em cartório. É relacionado ao título do crédito documentado? Não. É relacionado ao valor do imóvel hipotecado? Certo. C. Acarreta proibição da alienação do imóvel hipotecado? Não, pessoal, não. O imóvel hipotecado ele pode ser vendido, desde que quite a operação. O imóvel hipotecado ele pode ser vendido, agora tem que quitar a operação e aí você faz a baixa da garantia no cartório e aí ele pode ser vendido. Item D, aqui é o detalhe de prova. Pode incidir sobre navios e aeronaves? Sim. Pessoal, lembra que eu te falei que a hipoteca, vou ter essa questão proposital. Lembra que eu te falei que a hipoteca só incide sobre bens imóveis? Falei sobre isso, te falei? Sim. Por que eu quero que você observe? Porque para a nossa legislação civil, navios e aeronaves são considerados bens imóveis. Por isso que pode sim ser hipotecado navios e aeronave. Pode sim, porque eles são considerados bens imóveis. Beleza, resposta, item D de dado. Professor, por que o item está errado? Pessoal absolutamente incapaz, menor de 16 anos, não pode nem celebrar contrato. Imagina dar algo em garantia hipoteca. Não pode. Por isso que a nossa resposta é o item D de dado. Sexta questão, pessoal. Olha só, devido à grande exposição do risco de crédito, os bancos precisam utilizar de meios para garantir suas operações e salvaguardar seus ativos. Você vai ver, pessoal, quando você começar a trabalhar, que algumas operações de crédito, dependendo do valor, ela só é possível com garantia real. Só possível, operações PJs, operações rurais. Aí ele quer saber assim, qual tipo de operação garante... Olha só, qual tipo de operação garante o cumprimento de uma obrigação na compra de um bem a crédito em que a transferência desse bem, olha só, é a transferência do bem imóvel ou imóvel do devedor ao credor. Pessoal, como é o nome daquela garantia em que há a transferência resolúvel do bem para a posse do credor? E essa garantia é dada tanto para bens móveis como para bens imóveis, pessoal. Como é o nome dessa garantia? É chamada de alienação fiduciária. Olha só para o seu professorzinho aqui, ó. Olha só para o seu professorzinho, sempre que houver a transferência resolúvel de uma propriedade para o credor, isso a gente chama de alienação fiduciária. E a alienação fiduciária, ela ocorre tanto para bens móveis como para bens imóveis. Para bens móveis e para bens imóveis. Show, pessoal? E com isso a gente termina mais uma aulinha. Continue estudando, continue se dedicando, nosso concurso está chegando aí para você. Valeu! Bye.
minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu,